Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Elias, lá do Ministério Infantil, e estou feliz de estar aqui nesta noite. E nós estamos nos aproximando do final dos 40 dias de amor desse projeto, né? E aí a primeira coisa que eu pensei, não é porque vai acabar o projeto que a gente deve parar de amar uns aos outros, né? Então aí não adianta cruzar os braços, né? Na verdade o projeto é um grande começo de algo que Deus está fazendo no seu coração, no meu, e porque creio eu que nós somos abençoados através do nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, mas também do nosso relacionamento uns para com os outros. E também é verdade que muitas feridas também nascem através dos relacionamentos. É verdade também que muitas pessoas saem de suas igrejas por causa de feridas de relacionamentos. E muitas pessoas permanecem nas suas igrejas a despeito de outros problemas por causa de relacionamentos. Relacionamento, então, é muito importante, porque através do relacionamento nós somos abençoados. Eu costumo dizer assim para os meus amigos, companheiros de ministérios, que mais importante do que aquilo que a gente faz é o relacionamento que a gente faz, enquanto a gente faz aquilo que a gente faz. E passando pelos capítulos do livro 40 Dias de Amor, nós vimos alguns princípios, e eu gostaria de relembrar os princípios que nós vimos até agora, que é: dê valor máximo aos relacionamentos, ame como Jesus ama você, comunique-se com o coração, assim como julgar os outros, você será julgado. Maior é o que serve. Esses são princípios tratados no livro 40 Dias de Amor, e hoje nós chegamos no trate os outros como deseja ser tratado. E aí eu gostaria de falar uma coisa bem óbvia, que é como nós enxergamos a realidade. Nós enxergamos a realidade em primeira pessoa. O tempo todo nós estamos vivendo o nosso ponto de vista, nosso olhar, a partir de nós. Porém, a visão em primeira pessoa, ela pode se tornar uma armadilha, se você nunca fizer o exercício do qual eu vou chamar de visão em segunda pessoa. Isto é, uma visão em que você leva em consideração o outro. É um exercício. Desde pequenininho, nós vivemos para nós mesmos, ganhamos brinquedos, papinha. Parece que o mundo gira em torno de nós quando nós somos crianças. Então, nós precisamos lembrar que existe o outro e fazer esse exercício de empatia, se colocar no lugar uns dos outros. E aí eu me lembro de João Batista, que dizia o seguinte a respeito de Jesus: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Quem tem a visão somente em primeira pessoa, tudo se resume em eu, em meu e sou, tornando-se o centro de tudo. Seus problemas são mais sérios do que os problemas dos outros.
seus sonhos os mais legítimos. Este torna-se a medida de todas as coisas. Se eu consigo fazer, por que você não consegue? Olha, eu entendo assim. Gente assim cria dependência de elogios, de curtidas. Gente assim gosta de monopolizar a conversa. Dar poder para um indivíduo desse é como você oferecer cocaína para um viciado. O ego ele é capaz de crescer tanto que ele é capaz de destruir o outro, porque já não existe o outro. O ego é capaz de te levar a um status de divindade, como Nero, que foi imperador em Roma, e que ele matou a sua própria mãe, ele matou a sua própria esposa, ele matou o seu meio-irmão, e ele matou centenas ou talvez milhares de cristãos. Jesus é o único que poderia reivindicar um ego absoluto. Ele mesmo afirmou: em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Porém, na prática, ele nos mostrou que veio para servir e não para ser servido. A visão somente em primeira pessoa também aparecia na época de Jesus. 2 discípulos de Jesus perguntaram para ele se podia clamar fogo do céu para destruir os samaritanos. Porém, Jesus os repreendeu dizendo: o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Gente, na festa da vida, não queira sair sempre sozinho na selfie. Antes, traga aqueles que nunca saíram numa foto. Jesus disse: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. A verdade é que a igreja ela se torna mais igreja, ou ela se torna verdadeiramente igreja, quando cada indivíduo que a compõe tira o foco de si mesmo para olhar para o outro. A regra de ouro é: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Mateus 7:12. Eu fico imaginando o menininho, o garotinho da multiplicação dos pães e peixes, de quando uma multidão seguia Jesus na praia, os discípulos preocupados com aquela multidão, e aí Jesus fala: precisamos alimentar esse povo, precisamos dar comida para todo mundo. E aparece um garotinho com uma marmita, que eu acho essa marmita meio grande para esse garotinho. Gente, mas é só um exercício de imaginação, porque 5 pães e 2 peixinhos para um garotinho é bastante. Eu sou em 4 lá na minha casa, eu vou na padaria, eu vou comprar o café da manhã, eu quero 4 pães para mim, 4 pães para a Andréia, 4 pães para a Mariana, 4 pães para o Estevão, deu 20 pães e 8 peixinhos, é bastante. A não ser se foi bisnaguinha da Puma, não sei, aí é menorzinho, aí pode ser que vai, mas 5 pães e 2 peixinhos só para o garoto. Aí eu fico imaginando a mãe fazendo a marmita, falando assim: filho, é o seguinte, não vai comer tudo sozinho? Se tiver mais alguém lá, você compartilha, porque tem que ensinar as crianças, desde pequenininho, a olhar para o próximo, a tirar o foco de si mesmo. E aí o garotinho falou: tá bom, mãe, tudo bem. Aí chegando lá na praia, os discípulos: tem alguém com alimento por aqui? Alguém aqui?
Aí o garotinho, levanta a mão. Tem eu. Você pode compartilhar? Posso. Aí você vai lá e compartilha. Aí Jesus faz um milagre. Aí o menino volta para casa. Aí a mãe do menino pergunta assim para o menino: filho, você compartilhou a marmitinha que a mãe fez? Aí o menino: compartilhei, mãe. Com quantas pessoas você compartilhou? Aí o menino começou: 5.000 homens, fora a contagem das mulheres e das crianças. É isso que Jesus faz quando você se disponibiliza a colocar o próximo na frente, num lugar maior. O que Deus pode fazer através de você. O amor é generoso. O amor também é sacrificial. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o Pai de Jesus, e lembramos de João 3,16, que eu acredito que muita gente sabe de cor, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo todo mundo olha e fala assim: Deus é 10, entregou seu Filho para mim, entregou Jesus para mim. Mas se você colocar um na frente de João ali, 1 João 3,16, eu gostaria que também vocês decorassem. E eu vou mostrar para vocês. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Decore agora 1 João 3,16, hein, gente? E aí, eu quero trazer um outro personagem da Escritura, e ele é do Antigo Testamento, e eu quero ler uma história com vocês da Bíblia. Nós vamos ler uma história juntos. E nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30. E eu vou ler uma história a respeito de Davi. E antes eu quero contar um contexto para vocês. Que Davi, antes de se tornar o rei de Israel, ele passou assim, ele teve que suar a camisa, não foi fácil. Havia um rei anterior chamado Saul, que perseguia Davi, porque ele sabia que um dia ele iria perder a coroa. Então, o Davi seria o próximo rei, e Davi viveu uma parte da sua história, uma parte da sua vida, meio que como um fugitivo. E pessoas foram se agregando a Davi, mas não eram gente assim, só gente boa, assim. Tinha tipo uma galera assim, mais ou menos, sabe? Então foi chegando pessoas a Davi, e não eram todos assim com um bom currículo. E aí, Davi, nessa época, ele não podia viver em Israel. Ele estava fugindo de Davi. E ele conseguiu uma cidade refúgio, chamada Ziglag. E ele está morando lá, ele e com os seus soldados, 600 homens, e com as suas famílias, e eles estão vivendo nessa cidade. E eles precisam sair dessa cidade por uma questão que envolve guerra, e eles retornam para a cidade. E aí a gente chegou na história, e nós vamos ver juntos o quadro que essa cidade ela se encontra. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziglag, e havia incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziglag,
Davi e seus homens encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram todos que as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiro. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Então Davi passou por um dia mau, como cada um de nós. Mas Davi, ele tinha os seus soldados e ele lutava pelos seus soldados. Ele gostava do seu time, da sua equipe. E aí, agora estava todo mundo assim, mal. Perderam as suas mulheres, foram saqueados, literalmente incendiaram a cidade. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a qual fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e as suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Então aqueles homens que Davi cuidava, ele chegou a viver em caverna, aqueles homens que eram assim liderados por Davi, de repente precisavam culpar alguém. Vamos colocar a culpa em alguém. E era o líder, era Davi. E eles pegaram as pedras, vamos matar Davi. E Davi, opa, pera lá, calma. E ele fortaleceu-se no Senhor. E aí então disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Foi aí eles desistiram de matar Davi. E Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Então vamos lá, gente. Davi estava com seus 600 homens. Eles queriam matar Davi. E aí Davi vai lá e ele consulta a Deus e fala assim: se eu for atrás dos meus inimigos, que saquearam, levaram as mulheres, que tudo aquilo que aconteceu, eu vou conseguir trazer as pessoas de volta? Eu vou conseguir trazer tudo aquilo que a gente perdeu de volta? E Deus falou assim: sim. E aí Davi, ele pega os seus 600 homens, e não foi assim uma coisa de um dia. Foi uma viagem, foi uma jornada, foi uma aventura. Foi pelo menos uns 3 dias, Davi com seus 600 homens, correndo atrás, tentando alcançar o exército inimigo. Quando eles chegaram num ribeiro, os 200 estavam cansados. E aqueles 200, eles desistiram de seguir viagem. Falaram: a gente não aguenta mais, a gente perdeu o fôlego. E aí, vamos ver o que continua aqui a história. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Agora, eu já começo a achar interessante. Eles estão assim, no meio de uma jornada de guerra, numa batalha. 200 ficam para trás. E de repente eles acham um egípcio. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinham ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi, com uma necessidade própria, com uma questão própria para resolver, eles e os seus soldados, eles resolvem parar e ajudar aquele homem, e eles cuidam daquele homem, dá comida para aquele homem volta o vigor dele. E aí Davi pergunta: a quem você pertence e de onde vem?
E ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. Incendiamos a cidade de Ziglag. Aí Davi, peraí. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Então aquele homem que Davi ajudou, aquele homem passou a ajudar a Davi. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelo e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi, ele recuperou tudo de volta. Davi cuidou daquele homem. Os soldados de Davi primeiro quiseram apedrejá-lo, quiseram matar Davi. Davi, calma, espera. Davi deixou 200 homens para trás, mais seguros. Davi continuou com 400. Aqueles 400, depois daquela jornada, tiveram que batalhar. E eles conseguiram recuperar tudo aquilo que eles haviam perdido. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos. Davi, ele chegou com aqueles 400 homens que venceram aquela batalha, e quando chegou nos 200 que sobraram, os 400, alguns dos 400 falaram para Davi: Davi, não vamos devolver tudo para eles, não. Vamos pegar, eles não ajudaram a gente. Eles não lutaram com a gente. Eles nos abandonaram, deixaram a gente para trás. Agora é nosso. E Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi, ele viu os seus 200 soldados, o seu exército que não conseguiu chegar com ele até o fim, e ele tratou da mesma forma que foi tratado aqueles 400 que conseguiram chegar até lá. Eu tenho, assim, muita convicção de que o Davi fez um exercício de empatia com os seus soldados. Ele defendeu os seus soldados. Ele se colocou no lugar deles. Ele tirou alguns dos 400, colocaram foco em si mesmo. Davi, não. Davi cuidou deles. Davi,
ele andou com esses homens nesse momento mais difícil da sua história, até ele se tornar o rei de Israel. E ele se torna um poderoso rei. Este que é um verdadeiro companheiro fiel dos seus soldados, do qual muitos deles se tornaram homens famosos, como guerreiros de Davi. Davi se preocupou de verdade com os seus soldados, tirou o foco de si, soube olhar para eles. Mas tem algo muito diferente que aconteceu mais para frente. Davi se tornou rei, ficou poderoso. Muitos homens morriam por causa de Davi. Um dia Davi, ele foi numa janela e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi, ele não viu só a mulher bonita. Davi, ele se viu com aquela mulher. Ele tirou o foco que ele tinha no outro e ele passou a focar em si mesmo. Davi, ele tomou aquela mulher que era de um soldado. O Davi que lutou por aqueles 200 soldados que ficaram para trás. Agora Davi estava tomando a mulher de um dos seus soldados. E ele era o rei, e ele tomou a mulher para si. E aí, aquela mulher engravidou, ele ficou numa saia justa, e ele tomou uma decisão. Eu vou colocar essa mulher, antes que o marido descubra, na frente de um campo de batalha. E o nome desse homem era Urias. E esse homem, ele morreu. O Davi que alimentou um egípcio pelo caminho. O Davi que batalhou e dividiu por igual com todos os seus homens que tentaram matar Davi, que quiseram apedrejá-lo. Agora Davi, ele tira o foco do próximo e o rei na barriga dele cresce tanto que ele esquece dos seus soldados. E ele comete um grande mal. Ele destrói uma família. Porque ele preferiu pensar naquela hora somente em si mesmo. Porque assim como o amor ao próximo é capaz de você fazer sacrifícios, o amor por si mesmo também. O ódio também. E aí de repente aparece um profeta e ele conta uma história bem simples para Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, e ao chegar a ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre.
Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Deus nos deu o suficiente para abençoar a sua vida, a minha vida, mas Ele deu tanto para que você pudesse abençoar o outro, para que você pudesse colocar à disposição do outro, assim como fez Davi. E ele fez isso na sua vida toda, mas teve um dia que ele tirou o foco do outro, e ele colocou o foco em si mesmo, e ele foi capaz de destruir uma família. Ele trouxe tantos problemas também para a sua própria vida, porque ele focou em si. A única maneira de nós gerarmos vida, transformação, é tirando o foco de nós e servirmos uns aos outros. E Jesus é especialista nisso. Ele é o grande eu sou, que veio até nós, que pisava lá no céu e veio pisar nas pedrinhas aqui da terra, por causa de você, porque Ele queria que você saísse na foto junto com Ele. Jesus, Ele tinha um coração que ardia de amor. Ao ver a multidão, Jesus moveu-se de compaixão. Jesus é aquele que, quando pregavam as mãos dele, ele conseguia se transportar até o próximo e falar assim para Deus: Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele estava sendo ferido, quando ele estava sendo machucado, Jesus estava andando e quem me tocou? Jesus, tem um monte de gente que tocou em você aqui. Não, tem alguém que me tocou, de mim saiu virtude. Era uma mulherzinha enferma. Jesus parou para dar atenção para ela. Davi se arrependeu amargamente. É muito bonito ler os salmos de arrependimento de Davi. Davi teve a sua vida transformada a partir disso também, do arrependimento. Os salmos que ele escreveu, o perdão que ele encontrou em Jesus, porque houve arrependimento dele, da parte dele. E o nosso coração é assim, é um coração de pedra, mas que diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Ele quer tirar esse coração e colocar um coração de carne. Para amar a si mesmo, basta você usar o seu coração. É muito simples, tá, gente? Use o seu coração. Mas para amar o próximo, você precisa do coração de Jesus. Aqui na nossa igreja, a gente pode ter um monte de gente. Vamos supor que tem 1000 pessoas aqui, se abraçando. Serão 1000 corações se abraçando. Ou a gente pode ter uma igreja onde 1000 pessoas se abraçam com um só coração. Então, se aconteceu com Davi, que lutou e viveu bravamente com seus soldados e os defendeu, e cuidou daqueles 200 que ficaram para trás, ele se colocou no lugar dele, pegou aquele egípcio no meio daquela barbárie toda, de perder as mulheres, alimentou aquele egípcio, que foi deixado para trás, mas depois ele foi lá, mais para frente, pisou na bola, porque um rei cresceu dentro dele. Se isso aconteceu com Davi, pode acontecer comigo,
pode acontecer com você, e só quem tem um novo coração para agir diferente. E eu quero dizer uma coisa boa para vocês: dá tempo de se arrepender, dá tempo de pedir para Deus um novo coração, dá tempo de mudar. Você que já sofreu por causa do egoísmo do outro, que não é outro, é seu próximo, e machuca mais, dá tempo também de exercer graça, misericórdia, empatia. E essa é a beleza dos 40 dias de amor, porque Deus começou uma coisa que pode se tornar grande e bela, se Ele agir nos nossos corações e tirar um coração de pedra e fazer um coração belo, um coração de carne que pulsa e gera vida. É uma história de batalhas de sangue, mas os corações dos homens são iguais até hoje. Que você possa amar não com o seu coração de pedra, mas com o coração de Cristo, com o coração de carne. E que essa igreja possa ser uma igreja que se abrace com um só coração. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus Pai, nós estamos diante da Tua presença e nós reconhecemos que o Senhor é o Deus da vida e que nós precisamos de Cristo, dependemos de Cristo para ter um novo coração. O meu coração corre muito risco de falhar, de pisar na bola, e eu já falhei, porque muitas vezes eu sou egoísta, eu penso só em mim, mas o Senhor pode transformar o meu coração e me dar um novo coração lindo e cheio de vida, um coração que vem do céu, que é resultado de um milagre lá na cruz, que é o coração de Jesus. Eu quero viver, ó Deus, a partir do Teu coração. Eu quero viver, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero tirar o foco de mim e eu quero olhar para o próximo, porque eu sei que essa é a vida que o Senhor tem para nós. Que o Senhor traga perdão para aqueles que precisam de perdão, porque focou em algum momento em si mesmo. Que o Senhor traga, Senhor Deus, transformação de vida. Que o Senhor traga alegria. Que o Senhor abençoe os nossos relacionamentos. Porque de tudo aquilo que a gente faz, o melhor de tudo é o nosso relacionamento contigo e o nosso relacionamento com o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher
fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Oh, Pai, ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom.
Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom.